Olá, gente, tudo bem? Graça e paz de Cristo, tudo bem, gente? Eu quero trazer aqui uma reflexão para todos nós aqui neste momento, né? Dentro da palavra de Deus. A gente sempre vem aqui para trazer algo da parte de Deus para a sua vida. Eu quero trazer para você aqui uma reflexão a respeito do poder da excelência. Poder da excelência. E para isso, eu quero usar um texto conhecido, bastante conhecido, e que está em Provérbios capítulo 22, versículo 29. Esse texto ele diz assim, ó: vês a um homem perito na sobra? Perante reis será colocado, e não entre os plebeus. Repito, vê um homem perito na sobra? Perante reis será colocado, e não entre plebeu. Algumas outras versões da Bíblia, nessa palavra diz assim: vês um homem que faz sua obra com excelência, ele será colocado entre os reis, e não entre os plebeus. Ponto. Então, eu quero meditar com você, refletir com você nesse momento, nesse texto, porque ele me chama bastante atenção a respeito do poder da excelência. A excelência é a qualidade elevada de algo que eu faço, ou de um produto que eu ofereço. A excelência é uma das qualidades, ou a principal qualidade, de forma elevada, tá? De algo que eu faço, ou de algo que eu vendo, algum produto, algo que eu ofereço a alguém. E desde sempre, o princípio da excelência tem sido válido dentro da palavra de Deus. O princípio da excelência, ele permeia toda a palavra de Deus quando se trata de excelência. E por que eu estou falando isso, gente? Quando a gente observa o texto sagrado, a palavra de Deus, a gente percebe que a maioria dos homens da Bíblia que seguiram ao Senhor e tiveram resultado naquilo que eles fizeram com excelência. Hoje, uma das principais características que está se perdendo no ser humano é a excelência. A capacidade, não é nem a capacidade de fazer com excelência, mas a vontade, né, de fazer as coisas com excelência. A vontade de fazer algo com excelência. Isso, muitas vezes, tem dificultado a vida de muita gente. E nós temos exemplos bíblicos de pessoas que tiveram resultados fazendo coisas com excelência. E eu vou citar aqui, né, personagens da Bíblia que tiveram êxito e que comprovam que aquele que faz com excelência, ele colhe os frutos da excelência a qual daquilo que ele fez. Então, a importância de fazer com excelência, tá? Por exemplo, até o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, o adversário, chamado Satanás, ele tem excelência naquilo que faz, tá? Aquilo a qual ele se predestinou, o que ele quis fazer, ou quer fazer, né, para a humanidade, contra os princípios e contra os propósitos de Deus, ele faz. E ele faz com excelência. Ele não faz de qualquer maneira. Ele não faz de forma relaxada, mas ele faz com excelência, né? Então, por isso que, quando nós observamos alguns homens bem-sucedidos no dia a dia, pessoas de negócio, não precisa ser biblicamente falando, você percebe, e pela história que eles contam, que apesar de circunstâncias que eles enfrentaram, eles tiveram excelência em tudo aquilo que eles colocaram às suas mãos. Então, obviamente que, por conta dessa excelência, eles chegaram a níveis alcançados que muitos outros não conseguem alcançar. Por isso, eu quero falar sobre o poder da excelência, tá? Ser excelente naquilo que faz, ok? Ser excelente naquilo que faz, certo? A palavra de Deus, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número, se eu não me engano, capítulo 15, tá? Mateus fala sobre a parábola parábola dos talentos. Isso, a parábola dos talentos.
Um senhor saiu para viajar, Jesus contando essa parábola, diz que um senhor saiu a viajar, esse senhor chamou 3 homens, 3 funcionários de sua confiança, a cada um ele deixou talentos, a um ele deixou 1 talento, a outro ele deixou 2 talentos, e mais um, o terceiro ele deixou 5 talentos. Esse senhor foi viajar, quando voltou de viagem, ele identificou a excelência em 2 funcionários, aquele que tinha 5 talentos a qual ele deixou, trabalhou e conseguiu multiplicar aqueles 5 talentos para 10 talentos. Aquele que tinha 2 talentos também trabalhou bem, multiplicou os talentos e alcançou 4 talentos. Mas aquele que tinha 1 talento só, fez de forma relaxada o seu trabalho, de forma que não conseguiu granjear nada e ainda assim ele enterrou o talento que foi deixado para ele. O que é enterrar o talento? Enterrar o talento é quando Deus te deu algo, Deus te colocou algo nas tuas mãos, confiou algo em você, entregou algo para você e de repente você enterra aquele algo. Então aquele que tinha 1 talento só, ele tinha tudo para alcançar o que tinha 5 e tinha tudo até para ir mais além do que o que tinha 2. Mas com o único talento, Mateus 25, Mateus 25, exatamente, Lucas, passagem dos talentos. Aquele que tinha 5 talentos multiplicou os seus talentos. Aquele que tinha 2 talentos multiplicou os seus talentos. Mas o que tinha 1 talento, ele automaticamente enterrou o seu talento. Por quê? Talvez porque ele se incomodou. Fulano tem 2, Beltrano tem 5, por que eu tenho um só? Só que na realidade, aquele que tinha mais chance de passar o que tinha 5 talentos não era o que tinha 2, era o que tinha 1. Porque ele tinha mais motivos para trabalhar. Ele tinha mais motivos para multiplicar. Ele tinha mais motivos para alcançar a excelência. Porque ele tinha um só. Então ele poderia olhar para o que tinha 2 e falar assim: passo a passo eu quero passar o que tem 2. E passo a passo eu quero passar o que tem 5. Mas vou passar. Então, obviamente, que o que tinha 1 talento poderia alcançar e passar o que tinha 5 talentos. Mas ele enterrou o talento. Porque até aquele que tinha 1, Deus confiou a ele 1 talento porque sabia da capacidade que ele tinha naquele momento. Não significava que ele ia permanecer com aquela capacidade mínima. Não, muito pelo contrário. Talvez esse senhor deu 1 talento para ele se esforçar e passar o que tinha 5. Não, mas ele permaneceu simplesmente com aquele que tinha 1, não trabalhou, desanimou e enterrou o seu talento, porque não quis ter excelência naquilo que estava fazendo. Todo aquele que tem excelência é colocado entre os grandes, certo? Todo aquele, olha, se fosse você, eu anotava o que eu estou falando, todo aquele que exerce determinada função, ou determinado trabalho, ou determinado propósito, com excelência, ele é colocado entre os reis. Provérbios 22, tá? Provérbios 22, 29. Tá? É isso que está dizendo Provérbios. Aquele que exerce a sua função com excelência é colocado entre os reis e não entre os plebeus. Ok? Aquele que, é isso mesmo. Vou ler de novo o texto para você. Aquele vê um homem perito no que sua obra, vê um homem que faz a sua obra com excelência, perante os reis será posto, e não entre os plebeus. Ou seja, aquele que faz coisas com excelência, Deus o coloca entre os reis. E essa promessa, gente, não é uma promessa para quem é crente. Essa promessa não é uma promessa para quem é salvo. Essa promessa é para todos. Por quê? Porque fala de sabedoria, certo? Aquele que é sábio, por isso que Provérbios é o livro da sabedoria de Salomão. É necessário nós entendermos isso. Ser excelente em tudo que fazemos. Repare José. José, toda vez que era dada uma missão para José, quem era José? José era o filho de Jacó. José, ele simplesmente, tá? Ele foi aonde? Ele foi tomar conta dos seus irmãos, amando do seu pai. Ele fazia com tanta excelência que ele entregava ao seu pai o relatório completo, inclusive das besteiras que o seu irmão fazia, certo? Por conta disso, ele arrumou inimigo. E José, por onde passou, exerceu aquilo a qual ele estava, naquele momento, colocado para fazer com excelência. Por exemplo, quando ele foi vendido como escravo para Potifar, ele era um escravo de excelência, fazia a obra com excelência,
administrava a casa de Potifar com excelência, certo? Então, José exercia excelência onde ele estava. O texto diz que José foi preso, acusado de tentativa de estupro. Isso. Foi preso como estuprador, tentativa de estupro. Ok? Quando José foi preso como estupro, provavelmente, né? Ou acusado de estupro, José, na cadeia, ele era o preso com mais excelência. Porque a excelência... Repare, escreva o que eu te falar. A excelência não escolhe ambiente, certo? É você que escolhe um ambiente para agir com excelência. Isso é forte, tá bom? A excelência não escolhe ambiente. É você que escolhe o ambiente para agir com excelência. Quando na realidade você pode ser excelente em qualquer lugar, em qualquer posição que você estiver. Excelência cabe em qualquer lugar. Então, José, ele agiu com excelência em todos os lugares e ambientes que ele estava. Se ele estava na casa do pai, ele agiu com excelência. Se ele estava na casa de Potifar como escravo, ele agiu com excelência. Depois foi estar na casa, ou seja, no palácio de Faraó, e agora ele é nomeado governador, ele vai agir com mais excelência ainda. Então repare que o texto de Provérbios 22, 29 se cumpre exatamente na história de José. Porque José, por ser excelente em tudo que fazia, ele foi colocado em um posto de excelência e se transformou governador do Egito. Então o que Deus está falando para você, para mim e para todos nós neste vídeo é: ei, tudo que você fizer, faça com excelência. Tudo que você colocar a mão, faça com excelência. Vamos mudar? Então vamos. Vamos mudar a frase. Ou seja, se você quiser estar entre os reis, colocado entre os reis, faça com excelência. Tem? Então, trazendo de uma forma muito simplista e simples para você entender, aquele funcionário que está lá embaixo, que começa lá de baixo, né? De repente a função que ninguém quer exercer, mas que ele faz com excelência, ele tem grande possibilidade de um dia ser colocado entre os reis, para trabalhar entre os cabeças, porque faz com excelência, se dedicou, buscou sabedoria, estudou, e para fazer o que? Com excelência aquilo a qual ele foi designado a fazer, certo? Então ele vai agir com excelência e vai ser colocado entre os reis. Quando você tem um negócio próprio, irmão, não faça de qualquer jeito, faça com excelência, porque você vai ser colocado entre os reis e não entre os plebeus. O que é estar entre os reis? Negociar com gente grande, negociar com pessoas que têm condições financeiras, que vão ajudar você a alavancar o seu negócio, tá? Então a palavra de Deus serve para todas as áreas da nossa vida, tá? Para negócios, procure fazer o seu trabalho de forma excelente. Se é para abrir uma empresa, mesmo que seja pequena, seja excelente no que você faz, certo? Se é para começar um negócio, mesmo que seja bem pequeno, com pouco recurso, faça com excelência. Se é para atender o cliente com o seu produto, não é um produto que abrange, tá? Muitos resultados, mas ainda assim é um produto que você confia, procure fazer com que esse produto seja um produto de excelência. Se você não consegue, presta atenção, se você tem um produto que não é tão excelente, pelo menos o seu atendimento tem que suprir a excelência que falta no seu produto, certo? O seu atendimento tem que suprir, né, a sua atenção, o seu cuidado, a sua estrutura, ela tem que ter excelência, mas não faça nada de qualquer jeito, porque a única forma de você estar sendo colocado entre os reis, o que é estar sendo colocado entre os reis? Vamos trazer para o mundo dos negócios, ser colocado entre os grandes empresários, entre aqueles que já passaram o que você está passando, aqueles que já cresceram, aqueles que já alavancaram o seu negócio, entendeu? Mas para isso, faça com excelência, é o mínimo, mas faça com excelência, porque a excelência trará resultados, a excelência te fará sentar entre os reis, a excelência fará você ser colocado entre os grandes. É um assunto chato, tem muita gente que não gosta quando a gente fala disso, porque fala que a gente é exigente. Gente, deixa eu colocar uma coisa na sua cabeça. O mundo é exigente. Se o mundo é exigente, imagina Deus. Deus é mais exigente ainda. E principalmente o mundo dos negócios. A competição é louca, irmão. Se você não tiver excelência em algo na sua empresa, em algo no seu negócio, naquilo que você faz, você morre na praia.
tem que ter excelência. Excelência te colocará. O que vai me colocar entre os grandes? O que vai me colocar? Às vezes você tem um grande produto, mas não tem excelência no transporte, não tem excelência na entrega, não tem excelência. Você não tem excelência na comunicação, não tem excelência. Você está entendendo? No atendimento, não tem excelência, certo? No seu call center, não tem excelência, tá? No seu suporte. E se você não tem excelência em nada, irmão, como é que você quer crescer? Então é necessário ter excelência. Ou seja, seja excelente em tudo que você for fazer. Deus abençoe a sua vida. Quiser saber mais coisas sobre palavra, sobre negócio baseado na Bíblia, negócio baseado na Bíblia, nosso canal aqui, Apóstolo Alessandro, e vai ser bem só atender você, falar com você. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, escreva, deixe seu comentário aí, alcance o maior número de pessoas possíveis. Que Deus abençoe a sua vida. Nós voltamos com muito mais dentro de Provérbios para falar de excelência. Deus abençoe a sua vida.